nas nossas casas, irmãos. Muitas vezes estamos servindo a outros deuses, mas a palavra do Senhor nessa noite aos nossos corações, a você, homem, escolhei hoje a quem sirvais. Escolham hoje. Deus está cobrando isso de você. Seja o líder que o seu filho precisa. Corrija ele com amor, afetuoso, porém enérgico. Josué, ele poderia estar ali literalmente descansando em berço esplêndido, já idoso, mas ele chama aquele povo à responsabilidade. Antes de morrer, eu preciso que vocês tomem uma decisão na vida de vocês. Quem é que vocês vão servir? Eu quero nessa noite saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Dizer que nós estamos muito felizes, claro, um pouco nervosos. É a primeira vez que nós estamos aqui nessa noite trazendo a palavra do Senhor. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu me sinto bastante confortável, embora não pareça, porque eu tenho certeza que o dono da palavra está aqui nessa noite, e eu tenho certeza também que Ele sabe o que cada um de nós precisa ouvir e o que cada um de nós veio pedir para Ele falar aos nossos corações nessa noite. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Anderson, juntamente com a sua família. Em nome dele, a essa igreja amada que nos recebeu com um coração tão aberto. Nós já estamos aqui há dois anos, completando 3 esse ano, e temos crescido muito. Tem sido um tempo de crescimento na minha vida, no meu ministério, na minha família, no meu casamento. E se nós estamos aqui nessa noite, é porque o nome do Senhor tem sido glorificado nas nossas vidas. Agradeço ao Senhor, pastor Anderson, pela oportunidade de estarmos aqui. E agradeço também ao Luiz, ao Rogério, nossos líderes do departamento, no Ministério de Homens, que têm nos dado essa oportunidade. Nós vamos estar lendo nessa noite a palavra do Senhor, meus irmãos. O texto de referência se encontra em Josué, capítulo 24, os versos 14 e 15. Nós vamos estar lendo na versão, na nova linguagem de hoje. Vai estar sendo projetada ali. Vamos estar lendo todos juntos, irmãos? Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus, o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, vamos falar essa bem forte, em uníssono. Para treinamento ficou mais ou menos, pode ser melhor. Porém, eu e a minha casa... Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós participamos do Ministério de Homens aqui dessa igreja. Eu tenho a alegria de poder participar desde o início. Já tivemos a oportunidade de liderar algumas turmas. E nós sempre batemos em uma tecla. O homem, ele tem que ser o sacerdote do lar. E nessa noite, o tema dessa mensagem é santificados para liderar.
Nosso pastor Anderson tem colocado esse tema como um tema anual para ser explorado. Nós já temos visto como Deus tem trabalhado através das mensagens nos cultos e também como Deus tem falado na escola dominical, as lições que o nosso pastor Pedro tem, com muita sabedoria, tem colocado aos nossos corações como que Deus tem trabalhado nas nossas vidas através desse tema maravilhoso. E nós vemos nessa passagem que Josué, ele chamou o povo para fazer uma renovação de aliança. E essa passagem da Bíblia, ela diz que Josué, ele já era avançado de dias, mas ele tinha aquela responsabilidade de liderar o povo. Então, uma primeira lição que nós podemos aprender aqui, e é claro, hoje é culto dos homens. O tema central vai estar focado para os homens, mas a igreja do Senhor, ela está pautada nos ensinamentos da palavra. Então, isso também serve para você, irmã, isso também serve para você, jovem. Josué estava avançado em dias, mas ele sentiu ali aquela necessidade de renovar a aliança entre Deus e o povo. Nunca é tarde para se renovar a aliança com Deus. Josué, mesmo velho, ele falou, meu tempo aqui na terra está acabando, mas eu preciso que vocês venham aqui e vamos decidir hoje o que é que nós iremos fazer da nossa vida. E ele foi, através daquela reunião, ele renovou a aliança entre Deus e o povo de Israel. Nas nossas casas, irmãos, independente do que nós temos vivido até agora, independente se o seu filho já cresceu, se o seu filho está na faculdade, já está se formando, seu filho está indo para o exterior fazer uma faculdade, nunca é tarde para renovar a aliança com Deus. Você é o sacerdote da sua casa, e essa responsabilidade é sua. Deus espera que você, homem de Deus, lidere a sua família para que possa estar em uma aliança perfeita com o Senhor. Josué falou no versículo 14 que nós lemos aqui, ele disse, olha, vocês decidam aí, tem os deuses dos vossos antepassados que viveram na Mesopotâmia, tem os deuses dos amorreus aqui dessa terra, mas ele deixou bem claro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas ele falou também ali, olha, vocês têm maus exemplos lá da Mesopotâmia. Vocês têm maus exemplos aqui, ó, da terra dos amorreus. Escolham o que vocês quiserem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se nós formos analisar, meus irmãos, nos nossos dias de hoje, não é muito diferente do que Josué viveu naquele momento. Maus exemplos nós temos por todos os lados. Em todo momento aparece uma doutrinação para tentar tirar o foco dos nossos filhos, da nossa esposa, até mesmo nosso, dos caminhos do Senhor. Maus exemplos sempre vão aparecer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou negociar os meus valores, os meus princípios de cristão. Josué estava deixando bem claro isso. Vocês têm maus exemplos, como dizem, a rodo. Tem maus exemplos a rodo. Mas eu decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, a nossa família, ela pertence ao Senhor. Você, homem, que está aqui nessa noite, você, homem, que está acompanhando pela internet, você tem um papel importante no seio da sua família.
Você pode simplesmente achar, não, eu já passei dessa época de ensinar, eu já cansei de ensinar, eu já cansei de falar. Mas que esse primeiro exemplo de Josué, que ele nos deixou, você possa colocar em prática. Mesmo velho, mesmo cansado, ele não abdicou da obrigação dele, da responsabilidade dele de liderar a sua família nos caminhos do Senhor. E mesmo tendo maus exemplos a serem seguidos, ele decidiu, eu vou permanecer firme nos caminhos do Senhor. Vamos ler mais 2 textos aqui, irmãos, que se encontram em Josué também, capítulo 24 mesmo. Agora os versículos 12 e o versículo 13. O 12 e o 13. Diz assim: antes de vocês chegarem, expulsei os 2 reis amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. Não foi nem pelas espadas, nem pelos arcos e flechas de vocês que eles foram expulsos. Eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam trabalhado, e cidades que não haviam construído. E vocês estão vivendo nessas cidades e comendo uvas e azeitonas de parreiras e oliveiras que não plantaram. Quando Josué chamou o povo, e essa reunião que nós lemos aqui do capítulo 24, ela começa lá no capítulo 23, no início. E ele começa a lembrar ao povo tudo o que Deus fez para que eles chegassem até aquele lugar. E ele começa falando lá dos antepassados de Terá, pai de Abraão, e ele diz que Terá era também um adorador de ídolos, mas ele separa Abraão e ele começa contando a história, dizendo que Deus prometeu que Abraão seria uma grande nação. Eles passaram pelo Egito, passaram pela escravidão, e Deus prometeu que iria libertá-los e levanta Moisés. Irmãos, interessante é que quando, naquela época, não existia a Bíblia que nós temos hoje. Então, todas as vezes que o povo precisava renovar a aliança com Deus, o que eles faziam? Eles lembravam daquilo que Deus fez desde lá do passado até os dias que eles estavam vivendo naquele momento. E aí Josué fala, Deus falando através de Josué fala, olha, vocês estão aqui, vocês conquistaram tudo isso aqui, mas eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês, vocês não moveram uma palha, vocês não fizeram nada para chegarem aqui. E da mesma forma, meus irmãos, falando para homens, falando para líderes, nós não temos condições de liderar a nossa família. Não temos essa capacidade. Muitas vezes, se perguntarem para minha esposa, o que você acha do Geilton? O Geilton é um cara legal. O Geilton, ele é isso que está na igreja. Que muitas vezes eu falo, calma aí. Não, o Geilton tem os defeitos, ele tem as fraquezas. Nós não temos essa capacidade. Mas uma coisa Josué falou aqui para aquele povo, olha, vocês não fizeram nada para conquistarem. Deus lhe deu condição de estar aqui. Meus irmãos, nós estamos aqui como homens, como sacerdotes da nossa casa, muito longe de sermos o pastor que a nossa família precisa ser. Muitas vezes nós oramos, mas às vezes falamos uma coisa que o filho fica chateado, fazemos algo que a esposa fica triste, e aí talvez isso nos tire aquele bom exemplo. Eu não posso, mas o meu Deus pode. O meu Deus, Ele pode me capacitar a liderar a minha família. O teu Deus pode te capacitar a liderar a sua família. Não é pela força do seu braço.
Tem gente que acha que ser o líder do lar, ser o sacerdote da casa, é tratar pelo temor, pelo medo. Vamos para a igreja. E aí pega o filho não quer ir para a igreja, pega o filho, pega o cinto e quer bater no filho para poder o filho estar na igreja. Muitas vezes quer tomar uma decisão, a esposa está falando. Minha esposa gosta muito de falar isso. Para, pensa, vê qual é a melhor decisão. Essa talvez não seja a melhor decisão. Às vezes nós queremos que seja do nosso jeito e quebramos a cara. E muitas vezes, quando quebramos a cara, quebramos também a nossa família. Meus irmãos, tem muito sacerdote dentro da sua casa que está igual o sacerdote Eli. O sacerdote Eli, ele estava sentado na cadeira enquanto os filhos dele estavam morrendo na batalha. E tem muitos homens que estão dentro dos seus lares sentados, vendo a sua família morrer, deixando a sua família morrer, e não toma uma atitude. Mas que nessa noite, irmãos, nós possamos entender: quem capacita é Deus, quem prepara é Deus. Sem dar spoiler, se você não fez o curso Homem ao Máximo ainda, a oportunidade está aberta. Cadê o irmão Luiz? Tem turma aberta e vai começar agora dia 27. Dia 27 vai estar começando. Nossas famílias estão clamando. Nossas famílias estão clamando por homens que sejam líderes espirituais na sua casa. Muitas mulheres falam: eu só quero que ele seja homem. E é muito triste ouvir isso, irmão. Saber que nós temos uma família, nós temos uma responsabilidade, mas nós estamos deixando essa responsabilidade para segundos e até para terceiros. Nosso filho quer vir para a igreja, vai, pode ir, vai lá com o teu amiguinho. Quando a palavra de Deus diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, é para você estar com ele. Vai, hoje é dia do jogo do meu time, eu vou ficar em casa, eu não vou para a igreja. Vá você, e ore por mim. Ore por mim, ainda pede para orar por ele. Essa responsabilidade é nossa. Cuidar da família deve ser a prioridade para todo líder, antes mesmo de cuidar da igreja. Com preparação de sermões, visitações, treinamentos, a família deve ser, depois de Cristo, o centro da vida do líder. E aí, uma frase que nós falamos muito no nosso discipulado: nenhum sucesso ministerial ou profissional justifica o fracasso na vida familiar. A Bíblia fala: o que adianta você ganhar o mundo e perder a vida? Mas você pode colocar isso numa esfera menor. O que adianta você ganhar várias pessoas e perder a sua família? Quando Deus, lá no jardim do Éden, procurou o homem, após eles terem pecado, terem comido o fruto que Deus falou que não era para comer. Quem comeu o fruto primeiro, irmão? Quem comeu o fruto primeiro? Quem lê a Bíblia sabe. Fala alto, irmão. Quem comeu o fruto primeiro? Eva comeu o fruto primeiro. Depois ela deu a Adão. Entretanto, na hora que Deus procurou ali o pessoal, cadê todo mundo? Ele chama a Adão.
A responsabilidade era de Adão. Ele chama Adão para poder prestar contas para ele. Adão, o que aconteceu? Por que você está escondido? Ele não falou com Eva. A responsabilidade de liderar a sua família é sua, irmão. É sua. E não adianta você ser um grande profissional de sucesso se você está deixando a sua família se perder. Porque um dia Deus vai cobrar isso de você, homem. Deus vai cobrar isso de você. O fato é que nós somos orgulhosos. O homem tem esse problema. Eu contei isso numa aula que nós tivemos lá na nossa reunião. O pessoal ficou rindo. Eu fui com a minha esposa, a gente entrou no Ceasa. Vamos conhecer o Ceasa. Cadê o... Estava na Ceasa, fomos conhecer o Ceasa. E aí... literalmente nos perdemos dentro do Ceasa. E a minha esposa pergunta, para e pergunta. O homem não gosta, né? O homem não gosta de parar e perguntar. O homem sempre cabeça dura não gosta, eles são os orgulhosos, né? Inventaram o GPS, mas o GPS, eu tenho uma ideia, o homem, se usar o GPS, o homem bota o GPS de cabeça para baixo. Que não quer saber, é orgulhoso, não quer saber disso. E aí, no meu orgulho ali de não querer parar para perguntar para ninguém, eu parei ali na saída do Ceasa, em cima da balança, e uma placa assim, não pare em cima da balança. E quando eu parei, o carro ainda ficou para lá e para cá. Ficou balançando para lá e para cá, e aí eu vi a placa, opa, deixa eu sair daqui. Muitas vezes nós quebramos a cara, por causa do nosso orgulho. Porque somos orgulhosos, preguiçosos, exigentes demais. Nós, muitas vezes, queremos que os filhos façam as coisas, mas nós não damos os exemplos. Queremos que a esposa tome uma atitude, mas nós não damos o exemplo. Queremos ficar sentados na frente da televisão. Queremos apenas ficar ali, não. Leva o filho para a escola. Marido, tem que fazer compra. Ah, o cartão está em cima da mesa, pode pegar. Não, é você que tem que ir, é para você ir. O que a esposa quer é apenas que o homem seja o homem da casa. Seja o homem da casa. Não temos o que é necessário, mas ainda assim precisamos fazer o que fomos chamados para fazer. Você foi chamado para ser o sacerdote da sua casa. Você foi chamado para ser o líder espiritual da sua família. Talvez você não se julgue preparado para essa missão, mas Deus vai te capacitar. Deus vai te ajudar. Apenas faça cumprir na sua vida o que está descrito na palavra do Senhor. Comece sendo o líder da sua família. Eu já estou partindo para a conclusão, mas eu quero dizer aqui para os irmãos, como é que nós vamos nos santificar? O título da mensagem é Santificados para Liderar. E como é que eu vou me santificar? Moisés, no capítulo 29 de Deuteronômio, e Josué também, no capítulo 23, como eu falei aqui no início, das vezes que eles queriam que o povo se santificasse, que o povo se achegasse perto de Deus, nessas duas oportunidades, eles relembraram o que Deus fez por eles e pelas famílias deles. A geração de Josué não foi a geração que saiu do Egito. Aquela geração, ela nasceu no deserto. Aquela foi a geração que nasceu no deserto, ela não viu o que aconteceu no Egito. Ela não viu todos os feitos que Deus fez. Mas Deus tinha dado uma ordem para Moisés, e o nosso pastor e sempre comenta isso, que a ordem de Deus é que nós meditássemos
na lei do Senhor, sentado, deitado, andando, em todo o momento. E Jesus, ele falou: santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Homem, você quer ser o líder da sua casa? Você quer tomar posse dessa palavra nessa noite e exercer esse ministério na sua vida, na sua família? Cumpra a palavra do Senhor. Cumpra o que está escrito na palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor. Medite na palavra do Senhor. Pratique a palavra do Senhor. O salmista fala assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se você apenas cumprir a palavra do Senhor, você já vai ser um grande líder na sua casa. Porque a palavra do Senhor, ela manda você amar a sua esposa. A palavra do Senhor, ela manda você amar e educar os seus filhos. A palavra te ensina a fugir da aparência do mal. Leia a palavra. Medite na palavra. Pratique a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Nós temos vivido, irmãos, em tempos difíceis para educar os nossos filhos. A gente coloca o filho na escola e ele começa a ser bombardeado por ideologias satânicas. E não raramente em nossos discipulados, nós ouvimos pessoas falando: meu filho entrou na faculdade e agora ele não está mais na igreja. O problema não está na faculdade, irmão. O problema não é a faculdade, porque tem muitos jovens cristãos que passam por lá, com muitas lutas, é verdade, mas conseguem vencer. O problema é que o seu filho não está alicerçado na palavra. Essa responsabilidade é sua. Essa responsabilidade é sua, homem de Deus. Seja o líder que o seu filho precisa. Corrija ele com amor. Afetuoso, porém enérgico. Josué, ele poderia estar ali literalmente descansando em berço esplêndido, já idoso, já podia estar ali exercendo ali o direito da sua aposentadoria, já fez o que tinha que fazer, pegou o povo, atravessou o Rio Jordão, distribuiu a terra depois de conquistar tudo. Mas ele chama aquele povo à responsabilidade. Antes de morrer, eu preciso que vocês tomem uma decisão na vida de vocês. Quem é que vocês vão servir? Nas nossas casas, irmãos, muitas vezes estamos servindo a outros deuses. Dentro das nossas casas, estamos idolatrando outras coisas. Mas a palavra do Senhor nessa noite aos nossos corações, a você, homem, escolhei hoje a quem sirvais. Escolham hoje. Deus está cobrando isso de você. Salmo 119, 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia.
Imagina Josué no início da carreira. Moisés morreu. Agora ele está preocupado, porque ele foi escolhido para ser o líder agora do povo. Mas Deus chama ele no particular, Ele chama ele no canto. Josué, eu serei contigo, Josué. Só faz o seguinte: nunca se aparte do livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite. Nós precisamos ser mais praticantes da palavra do Senhor. Eu agradeço a Deus por estar nessa igreja. Como eu falei no início, eu agradeço a Deus pela vida do pastor Anderson, por todos os pastores, pelo irmão Ricardo, nossos líderes aqui dessa igreja. Sabe por quê, irmão? Porque essa igreja aqui é uma igreja que prega a palavra. Essa igreja é uma igreja que vive a palavra. Nossos lares estão carecendo de vivermos a palavra. Não temos mais aquele momento de comunhão, pai, filho, esposa, todos reunidos ali para falar das bênçãos do Senhor. E aí a lâmpada para os meus pés ali, ó, a lâmpada para os meus pés, ela está apagada. Você imagina você estar numa estrada escura. Imagina você estar num lugar que você não consegue enxergar literalmente um palmo no seu nariz. Mas você está com uma lanterna dentro do bolso e você não usa essa lanterna. E assim como o sacerdote ali, estamos vendo famílias sendo destruídas, estamos vendo famílias sendo derrubadas, famílias sendo mortas espiritualmente. E nós, como líderes, estamos apáticos. Mas que nessa noite você possa afirmar, e não simplesmente afirmar para ficar bonito na foto. Não faça isso para ficar bonito na foto, não, irmão. Sabe por quê? Porque Deus não precisa disso. Muitas vezes a pessoa está servindo a Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Deus está te chamando a essa responsabilidade nessa noite. Pratique a minha palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Porque a sociedade vai falar assim: para que ser cristão? Eu não preciso disso. Jovem, vem cá, deixa eu te ensinar uma coisa aqui que os seus pais não falaram. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E tudo que ele quer é destruir a sua família. Mas se você, como líder da sua família, tomar a sua posição de homem, de sacerdote da sua casa, você vai estar protegendo a sua família. O princípio bíblico da família é Deus, marido. O marido, ele protege, ele provê e ele ministra na vida da sua família. E muitos homens não têm feito isso nos nossos dias. E por conta disso, quando ele vai procurar o seu filho ainda não está mais em casa. Quando ele vai procurar o seu filho, ele foi para a faculdade e agora ele está com outros pensamentos. Ele começou a andar com más companhias e agora ele está com outras práticas, outras atitudes. Mas como nós falamos aqui nessa noite, não é tarde. Não é tarde para você liderar a sua família. Não importa como a sua família está até o dia de hoje. O que importa é que se você tomar essa decisão, Senhor, eu não exercia esse ministério na minha família, mas a partir de hoje eu vou ministrar.
eu vou ser o sacerdote da minha família. Deus vai te capacitar. Eu glorifico a Deus pelas famílias que nós vemos, que nós enxergamos aqui na nossa igreja. Eu glorifico a Deus pelas famílias que estão aqui. Mas tem pessoas que, talvez aqui dentro do templo, nessa noite, talvez na internet, elas não podem dizer isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é tarde. Lute pela sua família. Lute pela sua família. Ore pela sua família. Jejue pela sua família. Nós lemos aqui a leitura oficial, lá no início do culto. Felizes são aqueles que não deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. E nessa lei meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. E a última referência, irmãos, porque se eu fosse falar de referências com relação a praticar a palavra do Senhor, eu ia virar a noite aqui só falando de referências da Bíblia. Mas Jesus, ele falou assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, porém não caiu, porque havia sido construída na rocha. Aquele que medita, aquele que ouve essas minhas palavras. Meu irmão, a sua casa talvez esteja bagunçada, talvez a sua casa esteja destruída, família, um para lá, o outro para cá, mas eu quero dizer para você que esse não é o plano de Deus para a sua vida. Deus quer que a sua família esteja diante do altar do Senhor. E nós vamos estar louvando a Deus nesse momento. Eu quero convidar o pessoal do louvor aqui. Nós vamos estar louvando ao Senhor nessa noite. Eu quero deixar bem claro para você, irmão. Uma família alicerçada na rocha. Vai vir a chuva. Vai vir a enchente. O vento vai soprar com força. Mas aquela família não vai cair, porque ela foi alicerçada na rocha. Vamos louvar o Senhor nessa noite.